Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Vitor. Tô trazendo um vídeo para falar com vocês a respeito do documentário O Brasil Evangélico da Brasil Paralelo, e nós vamos tratar em cima desse tema, né? O crescimento exponencial do número de evangélicos declarados dentro do nosso país e como isso se desencadeou na política brasileira. O documentário, ele logicamente tem um cunho político, até porque em 2026 nós temos eleições presidenciais. Então, lógico que esse documentário ele casou numa época bem perfeita com esse cenário que nós vamos viver no país. E até onde a igreja ela pode se envolver na política, até onde vai a missão da igreja. Nós vamos discutir isso hoje, no vídeo de hoje. Eu espero que você desde já esteja gostando desse assunto e fica aí pro vídeo, vamos lá. Antes de falar a respeito do que desencadeou o evangelho dentro do país, eu quero fazer um pequeno panorama histórico a respeito de movimentos que estavam acontecendo fora do nosso país, que desencadearam o crescimento do evangelho aqui dentro. Nós temos alguns reavivamentos que aconteceram lá fora. Existe um que foi em 1830, na Inglaterra, pelo Edward Irving, e em 1860, na Índia, por J.C. Arolapan. Esses dois reavivamentos também foram bem importantes para desencadear outros reavivamentos. Esses reavivamentos eles são derivados do movimento da santidade promovido pela Igreja Metodista, que é a igreja de John Wesley. E esse movimento ele conclama que seus seguidores eles busquem uma nova dimensão espiritual. Stanley Orton, na sua teologia sistemática, ou melhor, o panorama histórico é feito por Gary B. McGee. Ele diz assim: pelo menos dois reavivamentos do século XIX podem ser considerados precursores do moderno pentecostalismo. O primeiro ocorreu na Inglaterra em torno de 1830, durante o ministério de Edward Irving. O segundo no extremo sul da Índia por volta de 1860, mediante a influência da teologia dos irmãos de Plymouth e sob a liderança do leigo indiano J.C. Arolapan. Os documentos contemporâneos a respeito de ambos os movimentos incluíam referências ao falar noutras línguas e à profecia. Reticências, por um outro trecho. Qualquer estudo do pentecostalismo tende-se a ter aos eventos desse período, especialmente a doutrina da perfeição cristã, ensinada por John Wesley, o pai do metodismo, e pelo seu assistente John Fletcher. Conclama, novamente, Reticências conclama seus seguidores a buscarem uma nova dimensão espiritual. Essa segunda obra da graça, posterior à conversão, libertaria os crentes de sua natureza moral imperfeita, que os tem induzido ao comportamento pecaminoso. Então existiam alguns movimentos que estavam acontecendo fora do Brasil, fora do nosso país, lá no século XIX. E esses reavivamentos também aconteceram nos Estados Unidos. Vamos ver. Entre os que esperavam o recebimento do poder do Espírito para evangelizar rapidamente o mundo, achava-se o pregador da santidade em Kansas, Charles Fox Parham, e seus seguidores. Convencidos pelos seus próprios estudos de Atos dos Apóstolos e influenciado por Ian Sandford, testemunhou Parham um reavivamento notável na escola bíblica Bethel, em Topeka, Kansas, em janeiro de 1901. Topeka contribuiu para o reavivamento, que passou a ter importância nacional, da Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, entre 1906 e 1909. Seu líder principal era o afro-americano William J. Seymour. As notícias das chuvas serôdias, lá de Joel, capítulo 2, verso 23, espalharam-se rapidamente por outros países através do jornal de Seymour, Apostolic Faith, e mediante os esforços dos que saíram das reuniões da Rua Azusa às várias partes da América do Norte e ao estrangeiro. Então existiam alguns movimentos desde o século XIX até o século XX que desencadearam com que o evangelho chegasse no Brasil. O evangelho ele chega no Brasil por duas figuras, Daniel Berg e Gunnar Wigren, os quais foram responsáveis pela fundação da Assembleia de Deus no Brasil, a partir do estado do Pará, em Belém. E ao longo da história surgiram outras ondas do pentecostalismo. Então a primeira onda do pentecostalismo engloba a Assembleia de Deus e a congregação cristã. Ele é chamado de pentecostalismo clássico. Depois nós temos uma segunda onda dentro do Brasil, que seria o pentecostalismo moderno, e contempla igrejas como Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Melo e Silva, a Igreja Deus é Amor,
fundada pelo missionário Davi Miranda. Nós temos também outras igrejas, como o Evangelho Quadrangular e a Igreja Casa da Bênção. Então essa seria a segunda onda do pentecostalismo, que nós frequentemente chamamos de pentecostalismo moderno. Nós temos aí uma terceira onda do pentecostalismo, e essa é frequentemente mais polêmica, que seria o neopentecostalismo. A palavra neo do grego, ela significa novo, então seria um novo pentecostalismo, ou seja, um novo pentecostal. E aí essas igrejas, elas são frequentemente polêmicas porque elas pregam a teologia da prosperidade. Então eles enfatizam muito que os crentes, eles precisam ser pessoas financeiramente prósperas, financeiramente bem-sucedidas. Eles pregam também que o crente, quando ele tem doenças, ele é uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, e o crente, ele não pode ter doenças. O crente, ele precisa ser curado de todas as doenças. Lógico, nós cremos que Deus, ele pode curar. Sim, eu tenho testemunho dentro da minha família que Deus cura, mas isso não quer dizer que um crente, ele não pode ficar doente. E o neopentecostalismo também, ele se difundiu grande parte por conta da atuação midiática, ou seja, através de rádio, através de televisão. Eles também falam muito sobre batalhas espirituais, expulsamento de demônios dos corpos das pessoas. Eles utilizam também algumas práticas judaicas, eles utilizam a menorá, né, que seria o candelabro, eles utilizam estola sacerdotal, eles utilizam vários elementos que eram do Antigo Testamento, que eram utilizados no templo e pelos sacerdotes, e eles adotam esse tipo de coisa na liturgia dos seus cultos. Tudo isso englobado, por isso que geralmente nós frequentemente chamamos eles de mais polêmicos por conta dessa deturpação do evangelho. O documentário também traz que a difusão do evangelho, ou seja, o crescimento do evangelho no Brasil se dá pela música. E a música, ela tem realmente forte atuação dentro do meio evangélico, porque a música é utilizada na liturgia dos cultos. Quem aí não lembra, por exemplo, de cantores da década de 90 e dos anos 2000, que seria o principal período em que a música cristã gospel se difundiu no Brasil, como por exemplo Aline Barros, Fernandinho, Cassiane, Kleber Lucas, a banda Diante do Trono, da Igreja Batista da Lagoinha, Oficina G3, que particularmente eu gosto muito, já fui no show deles, é sensacional. Existem vários e vários cantores e bandas que fizeram com que o evangelho no Brasil se difundisse. E o documentário, ele nos traz isso, ele entrevista cantores como Aline Barros, Leandro Borges, Marcelo Marques, ele traz também a Bispa Sônia, da Igreja Renascer em Cristo. Então, realmente, a música, ela tem um forte poder de influência também no cenário evangélico dentro do Brasil. E aí, agora, o documentário, ele entra numa fase em que todos estavam esperando, porque, logicamente, iria se falar de política. E nós temos aí eu creio que a principal figura dentro do cenário político foi o pastor Silas Malafaia. E durante o passado ele serviu como uma espécie de cabo eleitoral do governo Lula lá em 2003. As causas que ele tinha, que eram bem polêmicas na época, que seria, por exemplo, o casamento gay, aborto. Então essas causas sociais, ele se opunha, né, em muitas coisas, e aí acabou ele que se tornando uma pessoa muito influente nesse meio por conta disso. Nós temos também a Igreja Universal do Reino de Deus, que no passado sofreu várias vezes com polêmicas que foram descobertas, né, vídeos que foram gravados a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus, e que o deputado federal Marcelo Bezerra Crivella entrou na política justamente para ajudar a igreja nesse sentido. E aí, como o número de evangélicos foi cada vez crescendo e a entrada de evangélicos dentro da política também foi crescendo, formou-se então a Frente Parlamentar Evangélica. Em 2002, havia cerca de 61 deputados e 3 senadores evangélicos no Congresso Nacional. E já em 2022, esse número salta para 13 senadores. E, através desse movimento da Frente Parlamentar Evangélica, também fez surgir a Frente Parlamentar Católica. Católicos e os evangélicos, eles tratam de assuntos de mesmo interesse, de interesses cristãos dentro do Congresso Nacional. As causas que ambos apoiam geralmente têm um grau de interesse bem similar. E aí nós vamos caminhando e chegamos em 2018 com Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, ele era deputado federal, e o Jair Messias Bolsonaro, ele cresceu por conta de polêmicas, por conta do posicionamento que ele tinha a respeito de causas sociais também. E aí, em 2018, ele tem a sua campanha política para a presidência do Brasil.
E por mais que o Bolsonaro não fosse uma liderança religiosa, um pastor, um bispo, ele tinha forte influência nesses meios por conta dos valores que ele pregava. Ele era muito enfático em preservação da família. Isso fez com que tanto evangélicos como católicos também, por exemplo, enfatizassem e promovessem, impulsionassem a sua campanha política. E o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele participou diversas vezes de cultos religiosos dentro de igrejas evangélicas. E dentro do documentário é mostrado a Igreja Assembleia de Deus de São Paulo, Ministério Belém, em que o pastor José Wellington Costa Júnior, ele tem forte influência nisso, porque o Bolsonaro ele foi participar de reuniões dentro da Assembleia de Deus. E o documentário ele traz isso. O pastor Iago Martins, que eu tenho muito carinho pelos vídeos que ele promove dentro da internet, ele faz um serviço excelente para o reino de Deus. Se ele ver esse vídeo, um abraço, pastor, Deus te abençoe em nome de Jesus. E o pastor Iago Martins, da Igreja Batista Manaim, e dono do canal Dois Dedos de Teologia, ele é enfático em dizer que o Bolsonaro traiu seus ideais proclamados em sua campanha. E isso fez com que diversas pessoas deixassem de seguir as ideias que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro seguia. E claro, naquela época, quando o Bolsonaro surgiu como alternativa aos candidatos de esquerda, em um período que praticamente não existia direita no Brasil, direita política no Brasil era quase inexistente. A gente tem então um candidato falando em nome da direita, falando em nome de valores cristãos, pela primeira vez tendo expressividade em certas pautas que eram importantes para a gente como igreja. Bolsonaro foi muito atrativo. Foi a partir do modo como Bolsonaro foi administrando seu governo e, na minha opinião, traindo muitos ideais que ele pregava na sua campanha, que eu comecei a entender que, na verdade, ele não representava as coisas que eu imaginava que ele representava de modo nenhum. Bolsonaro não teve um governo pró-igreja. Bolsonaro usou a igreja para ter um governo pró-Bolsonaro. Ele se elegeu usando símbolos cristãos e atraiu muitos evangélicos assim. Bolsonaro se batizou 3 vezes. Como é que uma pessoa se batiza mais de uma vez? Isso é uma abominação dentro da teologia cristã. Ele está tentando usar um símbolo muito importante da comunidade evangélica, que é o aceitar Jesus, que é o declarar e professar fé em Cristo, como um ato eleitoreiro. Então, o documentário, ele trouxe um panorama histórico de como foi o crescimento do evangelho, como que isso foi acontecendo ao longo do tempo, e se desencadeou também na questão dos evangélicos englobados dentro da política. E qual que é o medo nosso, como igreja do Senhor, com esse envolvimento dos evangélicos dentro da política? Existem muitos pastores que estão deixando de lado o seu ministério como pastor, como apacentador do rebanho de Cristo, para se tornarem políticos e fazendo até mesmo, às vezes, a mesma função ao mesmo tempo. E o evangelho precisa de pastores que sejam integralmente responsáveis por apacentar o seu rebanho e não deixarem de lado isso para se envolver com a política. As pessoas, elas precisam ser ensinadas a respeito do evangelho, elas precisam aprender uma teologia saudável, elas precisam aprender para que as pessoas alcancem salvação, alcancem a vida eterna. E aí quando existem líderes religiosos que confundem as coisas, confundem os seus princípios e valores com o meio político, em tentar se inserir no meio político para alcançar esses princípios e valores, o povo de Deus perece. Por exemplo, no documentário, no minuto 58 e 23 segundos, até o minuto 58 e 41 segundos, aparece um trecho do pastor José Wellington Bezerra da Costa, em que ele, uma espécie de profecia que ele recebeu de Jesus, que recebeu através do Espírito Santo, de que Bolsonaro seria eleito no primeiro turno. Estou aqui com o pastor Wellington Júnior, da Convenção Geral da Assembleia de Deus, motivo de honra, satisfação. Quero cumprimentá-lo, agradecer o apoio, a consideração e a confiança. Que Jesus Cristo, Senhor, dará a este homem a vitória no primeiro turno. E nós sabemos que Bolsonaro não foi eleito no primeiro turno. Então, até onde vai a nossa... De certa forma, ao meu ver, parece que houve ali uma histeria por conta de o Bolsonaro ele ter
pregado em sua campanha valores cristãos que eram compatíveis com o nosso, e parece que por conta disso houve-se uma esperança em cima de Bolsonaro, né? Até mesmo uma religião bolsonarista, e não aconteceu. Simplesmente ele foi eleito no segundo turno. Isso mancha o evangelho. Como que nós estamos nos envolvendo com a política e esquecendo de promover um evangelho puro e verdadeiro para a igreja do Senhor? Pessoas estão perecendo, não somente financeiramente, fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Nós precisamos voltar à essência do evangelho, que é proclamar a verdade da Bíblia. Nós precisamos voltar à essência do evangelho, que é confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribar no nosso próprio entendimento. No livro de João, no capítulo 18, no verso 36, diz o seguinte: Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui." Então Jesus ele diz para Pôncio Pilatos que o reino de Jesus, né, que o reino dele não era desse mundo, não é deste mundo, e que se fosse, ele convocaria os seus servos para que lutassem contra os judeus para não o prenderem. Ele não veio para estabelecer o seu reino naquele momento. Ele veio para libertar o povo do pecado, para proclamar o evangelho, para proclamar as boas novas do Senhor, a nova aliança no seu sangue. Ele não estava ali preocupado em destruir Roma. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 4, diz o seguinte: "Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade." Então nós, como igreja, temos o dever de promover súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E devemos fazer isso também pelos reis e os que exercem autoridade sobre nós. E aí nós vamos colher o quê? Uma vida tranquila, uma vida pacífica. Então nosso dever como igreja é ensinar a palavra de Deus, proclamar o evangelho, batizar as pessoas nas águas, que as pessoas também sejam batizadas com o Espírito Santo, sejam seladas até que o Senhor venha. Essa é a verdadeira missão da igreja. Isso não quer dizer que cristãos não possam se envolver na vida política. Muito pelo contrário, temos todo o direito disso. Nós temos o direito ao nosso voto, escolher quem irá nos representar dentro da política. Mas nós não podemos confundir o evangelho com a política. O Estado ele precisa ser laico. Se o Estado não for laico, quem irá assumir o Estado? Qual religião irá assumir o Estado? Você gostaria que, por exemplo, você protestante, gostaria que um católico estivesse no controle do Estado? Ou você que é católico gostaria que um protestante estivesse no controle do Estado? As diferentes religiões existem e elas precisam ter o seu livre direito de exercer a sua fé, seja o católico, seja o protestante, seja o membro do candomblé, o membro da umbanda. Qualquer pessoa precisa exercer sim a sua fé. E nós, como protestantes, evangélicos, cristãos, tementes ao Senhor, precisamos proclamar o evangelho para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a nossa missão como igreja do Senhor. Mas realmente isso não impede que pessoas ingressem na carreira política. Um cristão evangélico pode ingressar sim na carreira política, mas eu não creio que isso seja algo para uma liderança eclesiástica entrar, se inserir no meio da política. Uma liderança eclesiástica foi uma pessoa escolhida para estar dentro da igreja, preparando pessoas para a salvação e a vida eterna com Cristo, para apacentar o rebanho de Cristo, para proclamar o evangelho para essas pessoas. Essas são as minhas considerações a respeito do documentário. Vale a pena você assistir, ele trata de vários outros assuntos, mas eu creio que o assunto político é o principal tema pregado por esse documentário. E eu quero também deixar um convite para que você leia o material que eu escrevi no meu site, um artigo a respeito deste documentário, e eu espero que você consiga ler lá também todas as passagens bíblicas, todo o material que eu consegui aproveitar nesse vídeo também vai estar nesse artigo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido qual é o meu posicionamento a respeito do evangelho e a política, e espero que nós, como Igreja do Senhor, possamos cumprir o nosso papel principal, que é proclamar o evangelho de Cristo. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Comente aí embaixo o que você acha, comente aí embaixo a sua opinião acerca desse assunto e nós nos vemos num próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e até mais. Fui!